Fala galera, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu queria muito fazer, tá? Tem muito tempo que eu tô planejando já fazer esse vídeo. Tava aqui na minha listinha de vídeo, às vezes por um pouco de falta de tempo, de preguiça também, a gente acaba não fazendo, né? Mas eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que talvez eu vá fazer aqui, tá? Que é o seguinte: vale a pena operar por uma mesa proprietária? É uma pergunta que muita gente me faz, muita gente se faz essa pergunta também, tá? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é José Dávila, sou trader de Forex, cripto, ações, commodities. Em algum lugar aqui do vídeo vai ter as minhas redes sociais. Me sigam também. Já deixem um joinha aí nesse vídeo, curtam ele, comentem, se inscrevam no canal para estar sempre recebendo as atualizações de conteúdo. Não é com muita frequência que eu faço conteúdo, é verdade, né? Acaba sendo uma falha minha aí, mas vamos ver se a gente vai começar aí a postar vídeos com uma frequência maior, tá bom? Então, vamos lá para a pergunta de 2025. Vale a pena operar para uma mesa proprietária? Para quem não sabe, mesa proprietária é uma empresa que ela te oferece capital para você operar com este capital, tá? Deste dinheiro que eles te oferecem, se você fizer lucro, eles ficam com uma parte. Normalmente, esta parte é 20% do que você fizer. Puxa, é muita grana, né? 20%. Galera, 20% de US$ 10.000 não é nada. Vocês ainda estão com US$ 8.000 para vocês. Provavelmente seja muito mais do que vocês vão fazer um dinheirinho de vocês, tá? Salvo raras exceções. A maioria das pessoas elas chegam no Forex ou no mercado financeiro de maneira geral com pouca grana, tá? É exceção as pessoas que entram com muito capital, tá bom? Então, como é que a mesa funciona? Você vai se inscrever para uma prova, tá? Essa prova aí, ela, em alguns casos, como na FTMO, ela é dividida em duas etapas, tá? Uma primeira etapa aí com um objetivo de risco maior, um objetivo de capital maior, né? E uma segunda etapa aí mais tranquila, mais leve aí, só para você confirmar a sua habilidade, tá? Para você confirmar que você está realmente tem condições de fato de operar o dinheiro de uma empresa e não simplesmente que você deu sorte para passar na primeira etapa da prova, tá? Qual que é a vantagem? A principal vantagem é você receber o capital deles, tá? Qual que é o qual que é o problema disso? Tem custo também, tá? Essa prova ela tem custo. Eles não vão te dar o dinheiro de graça. Muitas empresas de mesa proprietária, elas acabam fazendo mais dinheiro com as próprias provas, com os testes, do que de fato com o que o pessoal opera, tá? A FCMO, ela é líder no mercado, tá? Ela já está há muitos anos no mercado, tá? E uma das características dela é que ela tem um objetivo de a ser alcançado um pouco maior que as outras, tá? Então, o objetivo na FTMO é 10% de lucro, tá? Da sua conta. Tem uma série de outros meios proprietários aí com objetivo menor, tá? Normalmente ele é em 8%. Porém, a gente sabe também que essas empresas elas são é, mais recentes, elas não têm toda a história da FTMO. Eu acredito que a FTMO ela tenha uma razão para manter esse número em 10%. Tá?
Eles não começaram ontem, eles não são bobos, eles são líder de mercado. Então, se eles estão fazendo isso, é porque a coisa funciona melhor desta maneira. Você consegue separar o joio do trigo melhor desta maneira, tá? Então, você tem a possibilidade aí de ganhar de 10 mil dólares, a conta deles, né? De 10 mil dólares a 200 mil dólares. Você pode escalar essa conta depois, você pode ir aumentando os valores de conta depois. Mas inicialmente, estes são os valores, tá? 10, 25, 50, 100 e 200. Tá? Acredito que seja isso. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? Você está operando com o dinheiro da mesa e não o teu, tá? Então, vamos dizer que deu tudo errado. Perdi dinheiro, tá? Galera, eu não perdi o meu dinheiro, eu perdi o dinheiro da empresa, eu perdi o dinheiro deles. Ah, tá, mas teve a prova. É verdade, teve a prova, cara. Mas para você operar com 10 mil dólares, por exemplo, o valor da prova aí tá promocional, tá em 100 dólares, galera. Então, assim, ó, você investe 100 dólares para pela possibilidade de operar com 10 mil dólares. É muito diferente. É muito diferente você fazer 50 dólares no mês e você fazer 5 mil dólares no mês, tá? Particularmente, contando um pouco da minha história, a mesa proletária, para mim, ela mudou a vida, tá? Ela ter acesso a esse tipo de recurso, ele, para mim, foi fundamental para conseguir ter lucros maiores. Se eu tivesse aí operando com meus 1.000 dólares, talvez se eu tivesse economizado muito, eu ia estar com 2.000 dólares aí, né, para começar. A gente sabe que 2.000 dólares são 10 mil reais, é muita grana, né? E hoje aí você consegue operar as mesas de maneira mais fácil. Se não me engano, a mesa de 100 mil, acho que ela está em 3 mil dólares, 3 mil reais agora, mais ou menos, né? 3 mil e pouco. Então, você tem acesso, né, a, a esse recurso aí, sem precisar sofrer muito para economizar dinheiro, sem precisar pegar o seu dinheiro próprio, né? E é coisa assim, ó, coisa que às vezes em uma operação só o cara consegue tirar todo esse valor que ele investiu, tá bom? Então, você operando para uma mesa proprietária, você tem acesso a grandes volumes de capital. Com mais capital disponível, você vai pegar operações maiores. Você queira abrir operações paralelas, né? Você pode abrir mais de uma operação ao mesmo tempo, né? Gente que opera aí faz estratégia long short, quem faz operação por correlação, né? Tem toda uma questão aí que ter mais capital te facilita a vida. Outra coisa, a FTMO ela tem regras muito rígidas, tá bom? Então assim, ó, se você não tiver uma disciplina, essas regras elas podem te ajudar a criar essa disciplina, tá? Então, eles vão eles botam aí umas regras impostas. Você tem um limite máximo por dia de perder capital de 5%. Você tem um limite máximo de drawdown, limite máximo de perda de 10%, tá? Se você perder 10% do seu capital, eles te cortam da FTMO na hora, tá? Você fica banido? Não, não fica banido, tá? Eles só te cortam aquela conta. Se você quiser, você vai, faz outra prova, passa, volta tudo de novo, tá? Só que ter essas regras, façam que as pessoas operem de maneira diferente, né? Faz as pessoas operarem com um pouco mais de consciência. Se não é aquela.
Se as pessoas não conseguem, por exemplo, ah, eu vou botar o meu limite de perda diária e eu vou respeitar esse limite, tá? Se a pessoa não consegue respeitar o seu próprio limite, ela vai respeitar os limites que outra pessoa, que a empresa está impondo para você, tá bom? Outra vantagem da mesa proprietária, tá? Outra coisa, a infraestrutura dela é muito robusta, tá? Recentemente, a FMO ela comprou a Oanda. Quem usa o TradingView já sabe que a Oanda é a principal corretora de Forex aí. Quando a gente olha os gráficos no TradingView, sempre está lá a Oanda entre os gráficos de melhor qualidade, com menor spread. A FTMO comprou a Oanda. Tá? Olha o tamanho, olha a estrutura que a empresa está criando. Tá? Mais uma vantagem aí da FTMO. Ah, sei lá, cara, fiz aí minha conta de 10 mil, gastei US$ 100 na inscrição. Galera, esse valor ele volta para vocês se vocês forem aprovados. Esse valor ele não é perdido. Quem é aprovado tem esse reembolso da taxa de inscrição. Então, se você for um bom trader, se você for aprovado, assim, você não gasta nada. Você não gasta nada para estar operando aí com o dinheiro deles. Bom, quais são as desvantagens de uma mesa proprietária, pessoal? Quais são as desvantagens de uma mesa proprietária? Que nem tudo são flores, né? Então, as mesmas características que eu falei para vocês que eram vantagens, para alguns podem parecer desvantagens. Por exemplo, essas regras rígidas deles. As regras são rígidas, elas não têm choro, elas não têm margem para interpretação, né? É resultado, é número. Então, assim, passou do limite diário de perda, passou daquela perda máxima, tá fora, tá cortado. É na hora, assim, ó. Já vem um e-mailzinho ali, na hora. Eu já perdi quanto deve ser melhor? Já, perdi. Ok, normal. O custo inicial, tudo bem, eu falei que tem o reembolso. Só que, assim, quando eu comecei na minha jornada de Forex, assim, eu não tinha uma performance tão boa. Hoje, para mim, é mais tranquilo fazer aí os 10%, né? Hoje, para mim, é tranquilo seguir esses limites, já não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha de operar. Mas no começo, ele era mais complicado, tá? Então, assim, esse custo, beleza, a gente está falando aqui de US$ 100, eu falei antes de R$ 3.000, né, para aquela conta de 100 mil, mas é um custo que se você não tiver uma boa performance, você vai perder essa grana, né? Eles também não vão te devolver se você não passar na prova. Então, é algo a se pensar também. Às vezes, primeiro é melhor que você crie uma estratégia, você desenvolva o seu trading primeiro, você aprenda, né? Você alcance um certo nível de consistência, um certo nível de rentabilidade, para que aí sim você busque entrar numa mesa proprietária, tá bom? Conselho de amigo, galera. Não avancem aí, não coloquem a carroça na frente dos bois. Cada coisa tem o seu momento na sua jornada de aprendizado aí, tá bom? Então, às vezes, vale a pena o cara estar operando aí com uma continha pequena aí, US$ 30, US$ 50, que seja, né? Para pegar a manha do negócio, para desenvolver a sua musculatura, para desenvolver as suas habilidades, e aí sim partir para o mesa proprietária. Na mesa proprietária, o negócio ele é profissional mesmo, e não tem espaço para amadorismo. A galera tá ali para fazer dinheiro, tá? Uma questão comete muito as pessoas quando elas chegam no mesmo proprietária, principalmente quando é a primeira vez, né? Tem uma pressão psicológica aí
muito forte na mesa proprietária. Tá? Tem uma pressão aí que, você tem aí um conjunto de regras rígido, você está sendo avaliado numa prova, né? Você tem você já criou aquela expectativa também de, vou mudar de vida quando eu passar na mesa proprietária. Então, tem toda uma questão aí de pressão também, né? É uma pressão extra e se você já não tiver uma boa performance, isso vai poder afetar a sua performance também. Tudo são possibilidades, né? Tudo depende de cada um, cada trader é individual, mas a gente sabe, né, como as coisas elas funcionam. Outra coisa que as pessoas elas reclamam de uma mesa proprietária. Tá? Eu tenho regras rígidas. Então, quando eu operava lá na minha continha pequena, de Forex, lá quando eu comecei, se eu tivesse uma perda de capital de 20%, tá? Que é uma perda alta, de 20% assim, ao longo do período, eu sabia que eu conseguia voltar. Mesmo que demorasse aí um mês, mas eu sabia que eu conseguia recuperar. Tá? Na mesa, não. Na mesa, você tem as regras deles. Tá? Se você estiver muito próximo de perder 10% da conta, por exemplo, você já tem uma dificuldade essa, você não vai poder abrir uma operação com um capital alto, com um capital padrão que você estava acostumado a utilizar. Você vai ter que fazer de pouquinho em pouquinho. Tá? Então, você já não opera mais como você operaria normalmente. Você opera já adaptado às condições, adaptado às regras que a mesa te impõe. Tá? Então, isso para algumas pessoas pode ser um problema. Tá? Tem gente que reclama do, da comissão do saque. Tá? Tem gente que reclama de deixar 20% para eles. Quando a gente ganha, o povo é engraçado, né? Quando a gente ganha o dinheiro, beleza, tudo bem, agora tô operando com 200k, 200 mil dólares. Só que na hora de deixar os 20% ali, o pessoal reclama, dá aquela brochada, dá aquela tristeza, né? Então, isso é uma questão que para algumas pessoas se torna uma desvantagem, é um problema, né? Que vai fazer as pessoas decidirem ou não operar com moeda proprietária. Tá? Outra desvantagem, às vezes você vai ficar ali. Uma vez os desafios eles tinham um prazo de um mês. Tá? Quando eu comecei tinha um prazo de um mês, agora não tem mais prazo. Agora é ilimitado os desafios. Só que mesmo assim, se você não passar, você vai ter perdido o tempo e o dinheiro. Tá? Então, além do tempo que você, além do dinheiro, né, do desafio, você vai ter perdido ali aquele um mês, 2 meses que você operou por eles e não foi para frente. Normalmente, quem busca uma mesa proprietária, ele, ele tem aquele sonho, né, aquela aspiração, e se você não passar, isso pode dar uma frustrada. Tá bom, então assim, para cada um, essa é uma decisão ela é muito individual. Tá? Da mesma maneira como tem gente que decide operar pela FTMO, tem gente que pela FTMO, enfim, qualquer outra, né? Tem gente que acha que não é um bom negócio, acha que eles estão me passando a perna, é um golpe, é uma pirâmide, né? Não tem nada disso, não tem nada disso. Os caras não estão de olho nos 100 dólares da tua inscrição.
né? Eles querem aí que você opere, que você faça grana, para que eles fiquem com a parte deles. Tá? O que, que eu acho particularmente? Galera, eu opero por mesa proprietária aí nos últimos 3 anos. Tá? Já passei por algumas mesas proprietárias. Agora estou aí bem firmado na FTMO, já tenho algum tempo, gosto deles, gosto do sistema deles, gosto da maneira como os saques são, né? Já estou adaptado às regras. Eu hoje não voltaria a operar com capital próprio, nem que eu tivesse US$ 200.000 ou US$ 400.000 para operar. Eu continuaria operando com mesa proprietária. Porque se der qualquer coisa, se der qualquer problema, né? O cara só perde ali o dinheirinho da inscrição mesmo, mais nada, tá bom? Se você gostou de mesa proprietária, eu vou deixar aí o link aí nos comentários sobre da FTMO, né? Para você se inscrever. Faz ali, nem que seja para opera ali numa conta demo por enquanto, né? Vê se você se encaixa nas regras, vê como é que você se sairia em um desafio primeiro. Se der certo, aí sim bate com uma conta real mesmo, né? Não vou recomendar nunca que as pessoas comecem pela conta de 200 mil. Pega uma conta aí um pouco menor aí, a de 100, a de 50, né? Deixa que o próprio trade te pague por isso, pelo teu esforço, né? Bota aí só um dinheirinho simples no começo. Não precisa ir com ganância. E depois, se der errado, você ainda tem como buscar. Você tem uma grana aí para fazer outra conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Volto a dizer, deixem o like, curtam, acessem os links que eu deixo também ali no perfil, nas redes sociais, para que vocês tenham acesso aí a mais conteúdo também. Tem o meu curso, né? Mais de 50 horas aí sobre análise técnica. Tem tudo que você precisa saber de análise técnica. Depois desse curso, você não vai precisar fazer outro curso. Uh, Você vai ler livros só se você quiser, né? Eu sempre recomendo a leitura de livros de trade. Não seria nada hoje sem a leitura, mas todo o conteúdo que eu consumi ali, tem mais de 20 livros, tá tudo mastigadinho para vocês ali, o que é importante, o que não é importante, coisa que não é importante, nem botei no curso, né? Mas vocês vão encontrar aí tudo, teoria de Dow, onda de Elliott, Fibonacci, né? Tudo que vocês precisam saber tá lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tomem a decisão correta de vocês entre operar ou não em mesas proprietárias. E caso vocês tenham alguma dúvida aí, vocês me chamem. Todo mundo sabe aí que eu estou sempre bem acessível, né? Vocês podem conversar comigo. Estou sempre à disposição de vocês. Tá bom, galera? Um abraço, fiquem com Deus e ótimos trades. Falou!